Abra sua Bíblia, profeta Isaías. Deus abençoe sua vida nessa noite. Nós estamos estudando a Bíblia já tem um tempo, toda sexta-feira, e nós chegamos ao livro do profeta Isaías. Isaías, que foi um dos profetas, o profeta antes do exílio. E na última vez que nós estudamos, nós falamos sobre a grandeza de Deus, porque do capítulo 40 ao capítulo 66 são promessas que Deus faz a Israel, o seu povo, em especial o reino de Judá, em especial o reino de Judá, que Isaías profetizou no reino de Judá. Nós falamos que o profeta Isaías foi o profeta da corte dos reis, e no capítulo 40 em diante, o Senhor usa o profeta Isaías para trazer mensagens de esperança para Israel, que eles iriam passar pelo cativeiro, iriam sofrer, mas eles seriam restaurados, eles voltariam novamente para a sua terra, para a terra natal. E a gente sabe que isso aconteceria anos depois, 140 anos depois, porque Isaías e Jeremias foram profetas antes do cativeiro, Ezequiel já foi profeta do cativeiro, Daniel foi profeta do cativeiro, e outros profetas também que viveram o cativeiro babilônico. Então Isaías, ele começa a trazer uma mensagem de esperança, porque a gente sabe que Deus levantou vários profetas para avisar o povo que eles seriam levados cativo, que eles iriam passar por um processo de anos nas mãos de nações. E agora Isaías, no capítulo 41, ainda falando da grandeza de Deus, esses capítulos finais, do 40 a 66, do profeta Isaías, são também os últimos anos da vida do profeta Isaías. Isaías 41, versículo 8 ao 10. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus está usando o profeta para falar de uma aliança que foi feita com o povo. E essa aliança, ela foi feita através de 3 homens, Abraão, Deus fala dessa aliança com Isaac e Jacó. Então Deus está falando dessa aliança
que foi feita com esses 3 homens, e ele está dizendo para Israel: vocês não precisam ficar com medo por causa da destruição que viria. Porque Deus falou que viria uma destruição, o templo seria destruído, a nação ficaria desolada. Portanto, o livro de Neemias, quando Neemias recebeu a notícia da situação de Jerusalém, ele ficou triste, ele foi lá para ver, ele pediu autorização do rei, e foi, e de fato, quando ele chegou lá, a situação estava feia. Porque Neemias, já anos mais para frente, Neemias e Esdras, que fizeram Zorobabel, que fizeram parte da reconstrução. Mas aqui, Deus está usando o profeta. O povo já sabia que iria sofrer, eles já sabiam que iriam passar por esse processo, mas Deus está usando o profeta e dizendo: eu tenho uma aliança com vocês. Eu fiz uma aliança. Eu tenho uma promessa na vida de vocês, do povo que Deus está falando aí. E eles não deveriam temer. Não deveriam temer. E é tão interessante que nesse capítulo aqui, 41, eu separei apenas algumas coisas aqui, porque se a gente for ler tudo, não dá tempo. Mas nesse capítulo 41 aí, depois você lê com o tempo, essa aliança que foi feita com Israel, observe que Deus, ele cita servo meu. E essa expressão, nós temos 3 referências a grandes servos citados no livro de Isaías. O primeiro é Israel, que é Jacó. Nós sabemos que Jacó, quando ele saiu, estava fugindo do seu irmão Esaú, ele passou pelo val de Jaboque, Peniel, e ali ele teve um encontro, né, com Deus, e Deus disse: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Então Jacó é enganador, suplantador. Então Deus troca o nome, dizendo: você vai se chamar Israel. Então nós temos essa expressão, no livro de Isaías, quando Deus fala: bichinho de Jacó, meu servo Jacó. Então essa expressão Jacó está sendo direcionada para Israel. A segunda referência que nós temos é Davi. Davi, que foi o servo do Senhor, ele usa essa expressão muito no livro de Isaías, e o próprio Messias, que é o Senhor Jesus. Por isso que Isaías ele é citado como o profeta messiânico. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos entrar nesse tópico aí, o Messias. Então, no capítulo 41, versículo 8 ao 10, todo o capítulo 41, Deus está falando dessa aliança que ele fez com o seu povo, como eu quero ler Gênesis capítulo 12, também, eu sei que é um texto que todos nós conhecemos, mas eu quero ler Gênesis 12, versículo 1, que é o momento em que, irmãos, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, só fazer um sinal, tá? Tá bom. Ora, o Senhor disse a Abrão, ele ainda era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então Deus fez uma aliança com esses 3 homens, e Deus está usando o profeta Isaías para dizer para eles: olha, vocês serão destruídos, mas eu tenho uma aliança com vocês. Eu fiz uma aliança com vocês. Vocês não precisam temer a isso. Quando nós passamos para o capítulo 42, Isaías 42, versículo 8. Lembra que eu disse que os capítulos seguintes seriam capítulos de promessas, Deus fazendo promessas para a nação. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor,
é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. Então percebam que Deus ele dá continuidade às suas palavras para o coração de Israel, em especial de Judá. E aqui nós temos no capítulo 42, o texto dá algumas referências e até algumas referências escatológicas também, porque o livro de Isaías ele possui muitas referências escatológicas. Capítulo 42, que até então, naquele momento, haviam nações que ainda estavam em superioridade, estavam de pé. Mas o capítulo 42, o Senhor está falando através da boca do profeta Isaías, referente à queda de Babilônia. Babilônia seria a nação que iria levar cativo o Judá. A Síria também fala da destruição da Síria. Os assírios foram eles que destronaram o Reino Norte. Nós sabemos que nós estamos falando aqui de dois reinos, Reino Norte e Reino Sul. Então a Síria, eles destruíram o Reino Norte. E 100 anos depois, ou 130 anos depois, Judá seria levado. Então, capítulo 42, Deus está usando a boca do profeta Isaías. Babilônia será destruída. A Síria será destruída. Por isso, irmãos, que eu sempre digo, a gente precisa ler a Bíblia e entender o contexto da história. Eu sempre digo o seguinte: quando nós que pregamos, existem 3 coisas fundamentais. Primeiro, é ler o texto. Já falei isso aqui. Ler o texto. Você vai ler o texto. Porque a gente já percebe, você percebe que às vezes o camarada está perdido na mensagem quando ele não consegue ler o texto. Ele não lê o texto. Ele lê, mas não lê de uma forma... Eu já teve momentos de... Eu já ser abençoado, já aconteceu comigo. Não sei se você já tiver essa experiência. Só na leitura do texto. A pessoa lê o texto, Deus já falou com você antes de explanar. Aí você lê o texto. Segundo, explicar o texto. Porque às vezes o camarada lê o texto, aí é igual o Hernandes estava falando esses dias, Dias Novos. Ele lê o texto, mas ele faz viagens internacionais, ele vai embora e foge do texto. Aí você pergunta, por que ele leu aquele texto? Então, são coisas fundamentais. Você lê o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Porque nós pegamos muitos versículos isolados. Não é erro. Eu te esforço, eu te ajudo. Deus fala conosco dessa forma também. Mas essas mensagens aqui que o profeta está utilizando foram mensagens para Israel, naquele momento. Mensagem de restauração que viria. E uma das mensagens de restauração que o profeta Isaías disse, profetizou, falou, foi acerca da vida do Messias, Senhor Jesus. Então é importante a gente entender isso, referente à Bíblia. Quando você lê um texto, poxa, medite naquele texto, busque o porquê ele falou. Por que foi citado? Da época que foi citado. Fica até melhor para você, às vezes, ter uma oportunidade, alguma coisa, você falar daquilo ali, e quanto existem pepitas, existem coisas, irmãos, na Bíblia, que você só vai encontrar se você buscar. Se você sair da superfície. Porque se você lê, e só lê e acabou, e você não buscar
Deus não vai dar, Deus não vai revelar, Deus não vai mostrar. Agora, se você, porque a Bíblia, ela não foi escrita para ler, para meditar. Então, quando você lê meditando e buscando, Deus fala comigo. Deus vai te revelando, Deus vai te dando coisas interessantes aí. Então é importante a gente entender isso. Então, capítulo 42, ele está falando da queda da Babilônia. Observe que ele diz que viria um povo que levaria, mas ele fala da queda da Babilônia, da Síria. Ele também dá uma referência aqui, onde nós lemos aqui, das rochas, que é uma referência que ele usa dos escondidos na tribulação. Aqueles que passariam pela tribulação, uma referência a esse texto, a esse momento. E ele também, no capítulo 42, ele dá uma referência ao sofrimento, à morte, à ressurreição do servo de Jeová. Quem é o servo de Jeová? É Jesus Cristo. Então ele está trazendo uma mensagem de esperança para o povo. E o capítulo 43 é um capítulo que nós utilizamos muito, falamos muito, é um dos mais talvez conhecidos do livro do profeta Isaías, que ele traz algo assim, promessas muito fortes para a nação de Israel, para Israel. Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem te mandarei. Deixa aí. Volta lá, por favor. Quando Isaías disse assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Qual o texto que você lembra? O que vem à sua memória? Porque ele já viu o passado. O que vem à sua mente? Quando abriu o mar vermelho, o Jordão. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Então Deus está falando para o povo, para eles. Quando passares pelo fogo, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem te mandará em ti. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que fosse precioso aos meus olhos, também fosse honrado. E eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Eu entendo que Judá estava precisando, irmã Cris, de uma palavra de conforto ali. Porque eles estavam meio que preocupados. Porque assim, irmão, Deus disse que iria fazer, e Deus estava chamando o povo para o arrependimento. Você precisa se arrepender, voltar-se para mim. Só que eles não se voltavam para Deus. Não se voltavam para Deus. O que eles deveriam fazer era se voltar para o Senhor, tirar a idolatria do meio deles, tirar a prostituição do meio deles, tirar aquilo. É por isso que ele cita: eu sou o único Deus, fora de mim não há Salvador. Sou eu que apago as vossas transgressões. Sou eu que perdoo os pecados de vocês. Eu tenho poder para perdoar pecados. Eu estava falando isso para eles. Deus está dizendo, está dando uma promessa de livramento, dando promessas de livramento, e falando acerca de perdão de pecados para o povo, que é Ele que perdoa o pecado. Versículo 6, 5. Não temas, pois porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dai ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Vamos pular para o versículo de número 11. Verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Versículo 25. O profeta ainda continua falando a respeito do Senhor. E eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
quando passares pelas águas, nós temos Êxodo 14, 19 e 31, que é o momento em que Israel passou pelas águas do Mar Vermelho, quando saiu do Egito. Quando passares pelo fogo, Salmos 66, versículo 12. Salmos 66, verso 12. Fizesse com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxesse a um lugar espaçoso. Passamos pelo fogo e pela água. Então Deus está dizendo: eu continuo a dar livramentos para vocês. Aí nós vamos para Daniel, capítulo de número 3, profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo 25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, Glória, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo ilesos, glória, sem queimadura nenhuma. Então Deus está dizendo, quando você... E essa promessa aí, ela se cumpriu na vida desses homens. Eles foram lançados na fornalha e não foram queimados. Você vê que Deus, quando promete, quando Ele diz que vai fazer alguma coisa, Ele faz pelo povo. Então eles passaram pelo fogo e não se queimaram. Nós temos também a expressão aqui: fora de mim não há Salvador. Atos capítulo 4, versículo de número 12. Atos capítulo 4, verso 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. É o que nós cantamos aqui, o que nós oramos aqui. Às vezes a gente vê isso aqui é do diabo, a mata, não sei o que é do diabo. O diabo não tem nada, irmão. O diabo não tem nada. Salmos capítulo 24, versículo 1: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. O diabo não tem nada. Ele tenta, ele quer se apossar de algumas coisas, mas como nós lemos aqui, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens. Não há nenhum outro nome, só o dele, só o do nosso Senhor. Amém? amém. Ele ainda diz, nós lemos aqui, está falando para o povo: dos teus pecados não me lembro mais. Aí nós temos Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo: não vos lembreis as coisas passadas, nem considere as antigas, porque eis que faço tudo novo. Ele diz: os teus pecados eu não me lembro mais. Salmo 103, versículo 10. A gente que às vezes fica lembrando algumas coisas. A gente que às vezes fica lembrando de coisas que já se foi, às vezes não, em Deus não lembra mais. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Ele lança no mar do esquecimento. Salmo 103, versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todas as vezes, irmãos, que vier alguma coisa na sua mente acerca do teu passado, é o demônio que está trazendo, para te acusar, para tentar lembrar, e você tem que usar. Olha aqui, mente, olha aqui, demônio, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Usa a palavra. O Senhor diz que Ele não se lembra mais dos meus pecados. Isso vai ser libertador para a sua mente. E é isso que Deus estava trazendo para Israel, para libertar a mente deles. Porque Ele está trazendo uma mensagem de esperança para Israel, como eu disse no início. E o Senhor está dizendo, eu perdoo os pecados. Ele não se lembra mais. Eu quero ler mais um texto. Aos Hebreus capítulo 8, versículo 12. Aos Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembro mais. Não me lembrarei mais. Então, quando você, desde o momento que você dobra o seu joelho e você pede perdão ao seu Criador, você não pratica mais, e você não volta às práticas, acabou. Só que existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Porque às vezes a gente pede perdão, ali naquele momento, medo, remorso, aquela coisa toda, depois a gente vai e faz de novo. Existe o pecado culposo e doloso. Existe o pecado que você planeja, que você organiza. Eu vou fazer assim, vou me organizar para assim, para mais tarde, fazer assim, 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 assim. Esse é perigoso. Esse é o perigoso. Porque Davi arquitetou, planejou, fez tudo. Então, agora existe coisa do dia a dia que você está ali, às vezes tem um estressezinho, alguma coisa, isso aí é coisa do dia a dia. Você não vai soltar a palavra, não, você não vai, e tal, não, tem que vigiar. Só que existe coisa do dia a dia, você tropeçou, às vezes bateu uma pedra e tal. Então, às vezes, esse é diferente. Tem aquele que você planeja, aquele que você organiza. Você está rindo porque está lembrando de ontem, né? Ontem estava no trânsito. Eu fiquei um pouquinho estressado no trânsito. Aí pela da irmã Dani. É uma coisa que acontece, só que tem que vigiar. É ou não é? Mas são coisas do dia a dia. Não foi uma coisa que eu planejei, pô, vou chegar ali, agora, no meio do caminho, se encontrar alguém, eu vou soltar. Não. São coisas que acontecem, você tem que controlar. Então é muito diferente. Então você, remorso e o arrependimento. Arrependimento é quando você fala, não, a partir de hoje, eu não vou fazer mais. E não faz. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Se você determinar, isso aqui eu não vou fazer mais, você não faz. Glória a Deus. Não faz. Por que eu estou falando isso? Porque está na linha. Porque não tem como Deus perdoar se você não se arrepender. Deus está falando, eu vou perdoar vocês, mas vocês têm que se arrepender também. Vocês têm que se achegar a mim. As promessas eram promessas que eles estavam falando a respeito do povo, porque Deus amava esse povo e ama essa nação. Que já era uma promessa, mas eles tinham que se achegar. Não é porque Deus te ama, Deus me ama, que eu vou viver de qualquer maneira. Que eu vou andar de qualquer forma. Não, eu tenho que... Não, Deus me ama. Deus é misericordioso. Eu posso fazer o que eu quiser, posso andar na forma que eu quiser, pensar o que eu quiser. Não, Deus vai me dar tempo. Deus é misericordioso.
né, eu vou fazer isso aqui, Jesus talvez vai dar, às vezes não vai dar tempo. Pecado premeditado. Então a gente tem que ter consciência disso. Porque o Evangelho, ele é renúncia. E como eu disse, Deus estava chamando o povo para próximo dele. Ele disse: eu perdoo o pecado de vocês, eu não me lembro mais dos pecados, não me lembrarei mais dos pecados de vocês. Isaías 44, ele fala sobre promessas ao sedento, fala da terra seca, da posteridade e dos descendentes. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aí nós temos Joel capítulo 2, versículo 28. E nós temos Atos capítulo 2, versículo 16. Joel capítulo 2, versículo 28, ele fala também sobre essa promessa, que é a efusão do Espírito. Joel capítulo 2. Joel 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra. Isso aqui fala dos últimos dias, tá? E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça. Porque na verdade, esse Joel capítulo 2, ele não está relacionado a Atos 2. Essa efusão do Espírito, é por isso que nós temos que ficar ligados que nos últimos dias, o que vai acontecer? Um grande avivamento, um derramado Espírito. Então são sinais dos últimos dias. E ele está dizendo que prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Em Atos capítulo 2, é o momento que Pedro ele cita esse texto aí, no versículo 16. O capítulo 45, eu considero como um dos capítulos mais importantes de Isaías, porque é o capítulo em que Isaías cita o nome do homem que libertaria Israel do cativeiro. Observe que Israel ainda não tinha entrado no cativeiro, mas ele já cita o homem que tiraria eles do cativeiro. Isaías capítulo 45, versículo 5. Esse homem é Ciro. 140 anos antes de Ciro nascer. Interessante, né? 140 anos antes de Ciro nascer, ele cita a respeito desse homem. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei. Ele está falando de Ciro. Ainda que tu não me conheças. Ciro não conheceria a Deus, não teria relacionamento com Deus. Mas ele está dizendo, ainda que tu não me conheças, eu vou te cingir. E ele continua dizendo, versículo 6. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro.
Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o capo entre os capos e barro. Porventura dirá o barro que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E a mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela um homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O versículo 1, no capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então o profeta Isaías, ele está aqui profetizando acerca desse homem que libertaria, ele que chegaria para Israel e falaria: vocês podem voltar. Ele ia assinar o decreto para Israel voltar, para Judá voltar para sua terra natal, depois de 70 anos exilados na Babilônia. Então essa passagem aqui, ela descreve a obra de Ciro, que permitiria aos judeus exilados na Babilônia o retorno a Jerusalém. Deus lembra a todos que ele consentiu que Ciro capturasse o império babilônico, porque não havia ninguém, não haveria ninguém. E isso se cumpre em Esdras. Esdras está lá atrás. Esdras, Neemias, Esther. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver toda a história do retorno de Israel. Porque a Bíblia ela não foi organizada no seu conteúdo escatológico, organizada. É por isso que esse estudo aqui que eu estou dando, ele é um estudo cronológico. Nós estamos estudando ele de acordo com os acontecimentos, de acordo com cada acontecimento, para a gente poder entender a história de forma como tudo aconteceu. Então ele profetiza acerca desse Ciro, que ele traria a nação de volta. Então nós temos aqui uma outra expressão do capítulo 45. Ai daquele que contende com o Criador. A pecaminosa nação de Israel é descrita nessa passagem, questionando o modo como Deus a trata e acusando o Criador de ter apenas dedos pesados. Aí eles estavam contendendo com Deus. Por que o Senhor é tão assim, tão pesado? Aí Deus diz: ai daquele que contende com o Criador. Ai daquele que contende com Deus. Por isso que o Senhor está falando isso através da boca do profeta Isaías. Uma outra expressão também que nós lemos aqui: não falei em segredo. Deus nunca trabalha com conhecimentos esotéricos, os quais são acessíveis apenas a poucas pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Deus não pega ninguém de surpresa. É por isso que eu sempre digo que quando Deus traz uma revelação para alguém, é para confirmar aquilo que já está no teu coração, para clarear, para abrir a sua mente, para te trazer entendimento. Nós temos também uma outra expressão aqui: olhai para mim e sereis salvos, vós todos termos da terra. Versículo 23 do capítulo 45: se dobrará todo o joelho. Então nós entendemos
entendemos que o Senhor estava trazendo para a nação essa mensagem de esperança, para que eles continuassem firmes. Eu estou terminando aqui. Isaías 46, versículo 9 e 10. Eu separei alguns pontos aqui importantes de cada capítulo. 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus estava frisando através do profeta que ele era o único Deus, o único Deus, o único que deveria ser adorado. Nessa passagem aqui, talvez Deus tivesse em mente acontecimentos com a salvação da Páscoa, o livramento do povo. Então era para eles trazerem à memória aquilo que Deus, os livramentos que Deus deu para eles. Então ele está dizendo: lembre desde a antiguidade das coisas passadas, aquilo que eu fiz. Você vê que há uma controvérsia, né? Deus diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas. Só que aqui ele está dizendo: lembre das coisas passadas que eu fiz. Por quê? Porque isso vai trazer uma esperança para o teu coração. Então Deus está dizendo para Israel: lembre daquilo que eu fiz com vocês na Páscoa, o livramento do Mar Vermelho, como eu fiz com vocês no deserto. É por isso que Davi, quando ele foi para o gigante, o que ele falou o rei, que agora foi Saul. Ele disse: olha, quando eu estava com as ovelhas, cuidando, protegendo as ovelhas, eu protegi as ovelhas do urso, do leão. Por isso que Jeremias diz: trazer à memória aquilo que te dá esperança. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que vai nos levantar, que vai nos renovar. Então, todas as vezes que nós estivermos passando por alguma situação difícil, trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós. Poxa, eu passei por isso um dia, Deus me livrou, Ele vai me tirar disso aqui. Glória a Deus. Ele vai me dar livramento. É por isso que o profeta está dizendo para o povo: vocês precisam lembrar das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então eles tinham que trazer a memória as águas que foram adocicadas de Mara, o maná celestial. Se a gente for contar aqui aquilo que Deus fez por Israel no deserto, eles tinham que trazer a memória. Olha, eu fiz isso pelos pais de vocês, pelos antepassados. É por isso que Deus, todas as vezes que Israel saía de algum lugar, ele dizia: levante um montante de pedra como um testemunho, para que os seus filhos passem por aqui, eles vejam que esse altar levantado aqui é um memorial de livramento, para que eles não pudessem perder a visão do Deus que dá livramento. Por isso que quando eles passaram pelo Jordão com Josué, ele levantou 12 pedras no rio e 12 pedras fora do rio. E ele disse: conte aos filhos de vocês o livramento que eu dei, o que eu fiz com vocês. Todas as vezes que eles passavam, e deveria ser um ensinamento de ser de pai para filho, eles tinham que contar tudo isso. Então Deus estava usando o profeta para falar acerca disso. Amém? Amém. O capítulo de número 49, do 13 ao 16, vamos apenas ler alguns versículos. Do 13 ao 16, já estou terminando aqui. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher,
Olha o que Deus está falando para Israel. Porventura, pode uma mulher, porque eles estavam se queixando, Deus esqueceu de mim. Deus me deixou, Deus me abandonou. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu estava meditando nisso aqui. Você sabe quantas vezes você já parou para se perguntar quantas vezes você olha para a palma de suas mãos durante o dia? Muita coisa. Mas, sem perceber, a gente olha. A gente sem perceber. Para o rosto. Palma das mãos. Eu sempre olho com a palma das mãos. Fazendo as coisas, você olha, está sempre olhando. Deus está dizendo, eis que na palmas. É claro que isso aqui é uma referência simbólica. Porque Deus é Espírito. Quando eu estudei meu Deus, eu esqueci mais coisas. A matéria chamada Atributos de Deus. Os atributos de Deus. Não é esse o nome. O professor falava sobre isso. Que quando se fala de mãos, não é mão de Deus assim, é algo simbólico. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Mas, vamos lá. Se nós olhamos, imagina que Deus, Ele está sempre lembrando. Ele está falando para Israel, eu estou sempre lembrando de vocês. Eu tenho gravado vocês na palma das minhas mãos. E pensando agora aqui, eu acredito que essa palma de mãos também seja referente à promessa do Cristo, também, a crucificação. Não tem como não lembrar. Não tem como não lembrar a crucificação. Portanto, que Tomé, quando eu quero ver as tuas mãos, mostra as suas mãos aí. Ele mostrou as mãos furadas, os pregos. Então o Senhor está dizendo que os teus muros estão continuamente diante de mim. Prosseguir. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores, os teus assoladores sairão do meio de ti. Então o Senhor está falando para Israel, eu não esqueço de vocês. Capítulo 55, versículo 1. Esse capítulo aqui é um convite que o Senhor faz. Ele faz um convite. Vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então nós temos aqui no versículo 1 um anfitrião que faz o convite, Deus, fazendo um convite ao povo. Deus está convidando o povo. Segundo, quem são os convidados? São todos aqueles pobres e que estão com sede. Qual é o cardápio desse banquete que o Senhor está convidando? Nós temos aqui, que foi citado aqui, são itens que constituem a comida espiritual do homem. Água e vinho, nós vemos aqui. É uma referência ao Espírito de Deus. Não vou ler os textos para a gente não ir muito longe. Água e vinho, uma referência ao Espírito de Deus. Leite, uma referência à palavra de Deus. Pão, uma referência ao Filho de Deus. Quais são os termos do convite? Buscar o Senhor. Deus está dizendo, vocês precisam buscar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscar o Senhor
invocá-lo, fazer com que os ímpios abandonem o próprio caminho, fazer com que retornem ao Senhor. Qual o tempo limite para aceitar esse convite? Versículos 6 e 7. Enquanto o Senhor puder ser encontrado. Então, enquanto você puder encontrar o Senhor, busque Ele. Enquanto você tiver oportunidade, busque ao Senhor. Ele se revela àqueles que o buscam, enquanto estiver perto. Nós temos a necessidade do convite, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Qual é a promessa feita pelo convite? Nós temos as bênçãos do concerto davídico para Israel, nós temos a aceitação de todas as nações, alegria e paz completas, nós temos a remoção da maldição, e nós temos a sublime satisfação da alma, e nós temos perdão e misericórdia abundantes. Então Deus, Ele diz aqui ainda, no capítulo 57, versículo 15, verso 19, Isaías 57, verso 19. Vamos ler aqui para a gente terminar. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então o Senhor está falando acerca do contrito e abatido de espírito. Ele está dizendo sobre paz para os que estão longe e falando acerca dos ímpios que não têm paz. Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e com a noiva que se enfeita com as suas joias. O Senhor está falando sobre vestes de salvação aqui. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. Mas Ele está dizendo que nos daria e daria para o povo vestes de salvação. Glória a Deus. Vestes de salvação. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Apocalipse 19, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E por fim, Isaías 63, versículo 7 ao 9. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu. E grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente eles serão meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. E os tomou e os conduziu
todos os dias da antiguidade. Ele foi anunciado. Nós temos aqui o anjo da sua presença. Então o Senhor está trazendo uma palavra para eles, dizendo que em toda a angústia dele ele foi angustiado, mas o anjo da sua presença o salvou. Trouxe livramento, trouxe salvação. E Deus está falando para o profeta Isaías, através do profeta Isaías, para que o povo descansasse. E o povo pudesse descansar em Deus, que mesmo diante de todas as suas adversidades, eles seriam salvos, seriam alcançados, e que eles teriam que se voltar para Deus. Porque, como eu disse aqui no início, mesmo Israel sendo uma nação amada por Deus, mesmo a igreja sendo, é como se fosse a igreja, nós temos a promessa de arrebatamento, seremos levados, a igreja será arrebatada. Só que, mesmo tendo essa promessa, não é qualquer um, não é de qualquer maneira que se vai. Tem um processo. Israel precisava entender isso. Olha, vocês têm que se voltar para mim. Vocês precisam ser interessante. E aqui o tempo deles estava quase acabando. Quase acabando. Porque Deus estava dizendo, estava chegando já no cativeiro babilônico. E aqui o profeta estava sendo usado para eles, para que eles se firmassem. E hoje é assim. Deus, Ele fala conosco. Ele nos usa pessoas através da sua palavra, para que você se firme diante do Senhor. Então esse estudo aqui é um contexto histórico, para a gente aprender e memorizar os acontecimentos da forma que eles aconteceram mediante a história de Israel. E na próxima sexta-feira, se Deus permitir, nós vamos entrar em um tema muito importante, falar sobre o Messias. Os pontos, o profeta Isaías falou muito sobre a vida de Jesus, vários textos. Vai ser muito bom para a gente pautar isso aqui na próxima sexta-feira acerca de Jesus, acerca de várias profecias que foram citadas acerca de Jesus antes dele vir, antes dele pisar aqui. Amém? Glória a Deus. Alguém fala alguma coisa? Ponderar alguma coisa? De paz? Amém?